Muito bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos nesse momento para refletirmos um pouquinho a respeito de uma passagem bíblica que nós vamos ler e estudar essa manhã. Mas eu quero começar lembrando de uma frase que o pastor Darcy nos falou no sermão do domingo passado pela manhã, uma frase de Corrie ten Boom, onde ela diz: "Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido." Essa frase me impactou de uma forma muito profunda. Ela me trouxe duas reflexões. Quando Corrie ten Boom fala confiar um futuro desconhecido, confiar, o quanto eu tenho confiado, o quanto eu tenho sabido confiar em Deus. E uma segunda reflexão a respeito de quando ela fala a um Deus conhecido. O quanto Deus tem sido conhecido por mim, o quanto eu tenho me dedicado a conhecer Deus. Com essas duas reflexões em mente, a gente se depara com a fé, né? Confiar, acreditar, ter fé. E nós vemos lá em Hebreus 11 que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, essa definição de fé, ela nos traz uma verdade muito profunda, porque a palavra de Deus fala que é convicção de fatos que nós não vemos, mas é uma convicção, ou seja, uma certeza, um acreditar pleno, completo, em um fato que eu não vejo, mas ele é fato, ele existe, ele já existe. Ele não vai existir, pode ser que venha existir, ele já existe. Essa é a fé, acreditar que Deus, no seu tempo, segundo a sua vontade, que é soberana, perfeita e agradável, irá agir, irá realizar de acordo com aquilo que ele deixou escrito para nós. Então, com essas duas verdades em mente, nós pensamos na aula de hoje, nesse momento, sobre como exercitar a fé. O que é exercitar a fé, como exercitar a fé e o que o exercício da fé traz para o enfrentamento das aflições que nós passamos nas nossas vidas diariamente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor abra as nossas mentes para que nós possamos compreender com clareza, ó Deus, o que esse texto bíblico tem a nos ensinar, o que o Senhor tem a nos falar através da Tua palavra, nesse momento, Senhor. E nós pedimos também, ó Deus, dá ao nosso coração disposição para nós agirmos de acordo com aquilo que nós vamos aprender ou com o que nós temos aprendido da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos por tudo agradecidos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos basear a nossa reflexão de hoje, brevemente, em Isaías 63 e 64. Nesse contexto dessa passagem bíblica, nós vemos que o povo de Judá, ele está em cativeiro, cativo na Babilônia, e esse cativeiro delongado traz um momento que, além da aflição pela própria escravidão, eles se veem sem esperança de libertação. E nós vamos ver que esses dois sentimentos, a aflição e a falta de esperança do povo, faz com que eles não consigam enxergar, compreender como Deus pode ajudá-los, como Deus pode ser o socorro presente nesse momento de aflição deles. A tal ponto que nós vemos no versículo 11 do capítulo 63, a palavra de Deus fala assim: "Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo?" Chegou num ponto tal que o povo não consegue mais ver, não consegue perceber Deus no meio deles. Onde está Deus? É o que o povo está perguntando. Então o profeta vai chamar a atenção do povo que é necessário reconhecer que esse momento de aflição que eles estão vivendo se deve
em primeiro momento, pelo distanciamento que eles estão de Deus. Eles se esqueceram de Deus, se esqueceram de viver conforme a vontade de Deus, assim também se esquecendo das promessas de Deus, e também se deve à falta de gratidão deles reconhecerem na vida diária deles aquilo que Deus já tinha feito no passado deles. Então, esse distanciamento de Deus faz com que haja um esquecimento. A relação deles com Deus é tão distante que eles já não se lembram do que Deus já fez na vida deles. E esse esquecimento leva a essa falta de fé, essa falta de acreditar com esperança no que Deus tem planejado, preparado para eles. E isso leva então esse sentimento de desesperança e de aflição. No segundo momento, nós vemos no texto bíblico que o profeta vai mostrar ao povo que, além de saber de onde vem o problema, além de saber que eles precisam se lembrar do que Deus já fez, é necessário agir. Agir como? Tendo na memória. No versículo 7 ao versículo 9 do capítulo 63 ainda, a palavra de Deus fala: as benignidades do Senhor mencionarei, os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então o profeta está mostrando ao povo aquele Deus que tanto fez por vocês, tanto fez pelo seu povo, tantas bênçãos, tantas bondades, conduzindo todos os dias da antiguidade. Esse Deus, vocês precisam se lembrar de tudo que ele já fez por vocês, porque ele pode da mesma forma agir novamente. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o nosso Deus de amanhã. Deus não muda, as suas promessas não mudam. Então, o ter na memória, como nos fala em Lamentações 3:21, trazer à memória aquilo que traz esperança, trazer à memória as experiências, aquilo que foi realidade já, de como Deus agiu na nossa vida, faz com que nós tenhamos paz, tranquilidade em saber como Deus também é capaz de agir nesse momento dessa aflição que nós estamos passando agora. Então nós trazemos para a nossa vida que o enfrentamento desses momentos de aflição, que são realidades da nossa vida, são realidades hoje a todos, né? Nós vivemos uma situação difícil no mundo inteiro, mas os momentos de aflição sempre correram, sempre ocorrerão, mesmo na vida dos cristãos. Quer como nessa passagem bíblica em que o povo de Deus está sofrendo, está aflito por causa do seu próprio pecado, mas muitas vezes nós passamos motivos de aflição por problemas de saúde, por problemas de familiares, problemas de trabalho ou falta de trabalho. Então são muitas as aflições. Jesus já nos disse lá em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque neste mundo vocês terão aflições. Jesus não está falando, pode ser que alguns de vocês, pode eventualmente alguém em algum momento sofrer aflição. É uma afirmação, neste mundo vocês terão aflições. Então que nós passaremos aflições, dificuldades, é certo. Como nós vamos passar por essas aflições é que nós vamos ver com essa passagem de hoje, como nós podemos aprender a passar por esses momentos, como nós nos comportarmos. Então, o profeta diz, em primeiro momento, vamos pensar como está a nossa vida com Deus. Nós estamos próximos ou nós estamos nos distanciando de Deus, ou já estamos tão distantes de Deus que chegamos como o povo de Judá a perguntar, onde está aquele Deus? Onde ele está? Será que nós estamos reconhecendo Deus na nossa vida?
Em Hebreus 4,16 nós lemos: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos é algo voluntário, parte de nós. Nós temos que não apenas chegar ao trono da graça, mas nos achegar, gastar tempo, querer, ter sede de estar junto do trono da graça, confiadamente, com fé, com convicção que aquilo que eu ainda não vejo já é um fato. Deus prometeu e Deus irá cumprir. E aqui é interessante também porque traz à memória ou ao pensamento da gente que nós temos como fazer uma poupança para o nosso momento de aflição. Porque quando nós nos achegamos com fé diante de Deus, naquele momento em que nós precisarmos, Deus virá no nosso socorro de uma forma bem específica, como nós vamos trabalhar hoje, nós vamos ver hoje, refletir a respeito de como Deus pode agir no meio da nossa aflição. Então nós precisamos, além de estar perto de Deus, sermos gratos, lembrar, é essa lembrança do que Deus já fez nas nossas vidas, que é um socorro oportuno, aquilo que nos faz diferentes ao enfrentamento, à realidade da dificuldade nesse momento. O que o Senhor fez no passado por nós, testemunha, testifica, certifica que Ele pode voltar a fazer e Ele vai voltar a fazer segundo a sua soberana vontade. E isso nos dá encorajamento e experiência. Esperança por causa da nossa experiência de vida com Deus. Nós esperamos com convicção de que aquilo que Deus fez, Ele voltará a fazer nas nossas vidas. Esse conhecimento de que o Senhor pode voltar a fazer nos desafia a sair do olhar do problema, da aflição. Como Jesus falou, termos paz mesmo diante dessa aflição, fortalece no sentido que nós exercitamos a nossa fé. E esse exercício da fé é uma ação, é uma conduta, é uma forma de agir da nossa alma em relação a Deus. Lá em Gálatas 5 nós vemos que a fé é fruto do Espírito, então é necessário exercitar. Por que exercitar? Por que nos empenharmos dia a dia, diariamente, nesse exercício da fé? Champlin nos fala que a fé pode ser negada ou repelida até deixar de existir dentro da consciência da mente física e pode ser reconhecida e exercida ao ponto de remover montanhas. Nós vemos um exemplo em que o povo repeliu e negou a fé ao ponto de não se lembrar mais, não conseguir reconhecer onde Deus estava no meio deles, né? Eles deixaram de lado a fé, até o ponto de talvez não existir mais na mente deles. Mas também nós podemos exercer, reconhecer até o ponto que a palavra de Deus nos fala que se nós tivermos só um pouquinho de fé, nós seremos capazes de remover montanhas por causa dessa fé. Eu gosto muito desse versículo de Paulo em Filipenses 4:12, em que Paulo fala: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu. Isso traz um conforto muito grande, porque nós sabemos que nós podemos aprender. É preciso aprender, é possível aprender. Nós exercitarmos a nossa fé, vivermos as nossas experiências com Deus para aprendermos o segredo de, mesmo diante da aflição, nós estarmos contentes e em paz, como nos diz Jesus. A fé, essa certeza, essa convicção dos fatos que nós não vemos, a fé desse confiar no que nós não podemos ver, mas que Deus conhece, essa fé que é exercitada desde a fé, como nós vemos em Romanos 1,17, da fé que nos levou a crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, a fé de que nós seremos junto com Ele glorificados, a justiça de Deus que é revelada no Evangelho, de fé em fé, de experiência de fé, de vida de fé
com Deus, nós vamos vivendo pela fé. Exercitar a fé é se basear naquilo que nós já tivemos. Exercitá-la é, com base no que nós já vivemos, nós sermos capazes de agir de acordo com essas verdades, sem duvidar, em nada duvidando. A fé é a certeza que as promessas de Deus serão cumpridas, e exercer essa fé traz paz ao nosso coração, nos ensina, como Paulo aprendeu, a viver contentes, né? Em qualquer situação, celebrando tudo que Deus já fez por nós e com a garantia do que Ele ainda fará. Dessa forma, eu quero terminar essa breve reflexão com o versículo 4 de Isaías 64, quando o profeta fala: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que verdade maravilhosa, meus irmãos, nós podemos esperar o trabalho de Deus. Me vem à mente um hino que eu sempre gostei muito, que vai lá da minha juventude, que fala: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que nós saibamos, que nós possamos aprender, nos esforçar em aprender diariamente, exercitando a nossa fé, crendo com todas as nossas forças naquilo que nós não vemos, mas que nós sabemos que já é fato, no Deus que tudo pode, que tudo conhece e que em seu tempo, para a nossa, segundo a sua boa vontade, para o nosso bem-estar, para aquilo, tudo que pode existir de melhor para a nossa vida, Deus irá agir. Amém, irmãos? Que Deus nos dê a capacidade de agir, que o Espírito Santo nos mova, para que a nossa fé seja exercitada a cada dia dessa semana que se inicia. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor, porque ela penetra o nosso íntimo, ela nos dá discernimento, Senhor, de como nós podemos viver, mesmo em meio a situações tão difíceis e dolorosas, Senhor. Mas tu conheces todos os nossos dias, Senhor. Tu nos ama com amor profundo e nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós. E nós confiamos, Senhor, e queremos aprender a confiar a cada dia mais. Ajuda-nos, ó Deus. Em o nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém.